Boa noite, paz e bem. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para este nosso encontro. Infelizmente, é o último encontro com a Wandinha, né? Nessa caminhada histórica. Ela veio nos aproximando aí do tempo de Francisco, Clara, para compreendermos mais a mensagem, né, da vida desses dois grandes santos que orienta a nossa fraternidade. Então, a Wandinha, nesses últimos encontros, foi de fato apresentando para a gente de uma maneira muito interessante a realidade, a história, o chão em que pisou Francisco e Clara. Vamos então iniciar pedindo a luz do Espírito Santo para que nós possamos, neste último encontro, aprofundar ainda mais e conhecer mais e mais Francisco e Clara. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Wandinha, então é com você. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso encontro. Obrigado, Frei. Obrigado, pessoal, pela acolhida, né? Não tem mais como agradecer, eu agradeço sempre. Tenho dito que está sendo uma alegria para mim. Espero ansiosa chegar à terça-feira. Está sendo muito gostoso, né? Espero poder participar mais com vocês, né, de outros momentos, né? Quero assistir também outras pessoas falando, né? O Frei Gilberto, os demais que estão com ele, que a gente sempre está aprendendo muita coisa, né? E dizer que eu aprendi muito também. É uma área em que eu acabei conhecendo, né? Eu sabia um pouco da história de São Francisco, um pouco da história de Santa Clara, mas sempre aquele conhecimento superficial, né? E aí me obrigaram a ler sobre eles um pouco, eu achei muito enriquecedor para mim. Vai me abrir para outras leituras. Obrigada, viu, Frei? Já estou atrás daquele livro que você me recomendou, tá bom? Eu tenho um grande amigo aqui que tem uma livraria que também recebo, ali no edifício Maleta, que é aqui de BH, conhece, né? Ela chama Crisálida, essa livraria dele. E ele sempre consegue escavar alguns livros para mim, ele consegue até coisa esgotada. Então, o Oséias, que esse meu amigo já está atrás desse livro que você me indicou lá passado. Bom, iniciando então, gente, eu tinha dito no nosso último encontro que hoje eu queria falar sobre Clara, né? E aí eu passei um aperto danado, porque eu fui estudar Clara e achei pouquíssima coisa, né? Muito, 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 muito pouco. Tem interpretações para esse pouco que eu achei. Eu me orientei por esse livro aqui, vou botar aqui para vocês verem, que é um livro muito interessante, não sei se dá para vocês enxergarem. Chama São Francisco de Assis, de um medievalista francês chamado Jacques Le Goff, né? Esse livro é sobre Francisco. E até nele, que é um medievalista que eu confio muito, gosto muito do trabalho dele, várias das coisas que a gente conversou aqui, eu me baseei nele, ele dedica a Clara uma página e meia, né? É claro que o livro é sobre Francisco, mas, gente, espera aí, não é bem assim. Comecei a escavar daqui, escavar de lá, né? Encontrei um historiador alemão, não vou conseguir falar o nome dele de jeito nenhum, daquela sopa de letrinha, que foi... Você sabe quem é? Frei Gilberto. É um historiador alemão que fala um pouco mais sobre ela. Eu posso até procurar de novo, depois te passo, tá? Que foi... que até esse Oséias, que eu tinha ligado para ele, ele me deu uma orientada. Ele também é da minha área, ele até me indicou, me mandou um texto dele, que foi quem eu olhei. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é sobre isso, a dificuldade em encontrar, né, mais alguma coisa sobre ela. Entendo isso por ser uma mulher da Idade Média, é isso? Então, ali o protagonismo, ele é praticamente todo ele masculino. Ela não é inédita, tem
mulheres antes dela também que atuaram, até algumas foram guerreiras, né? Mas para trazer essa novidade que Clara tem, é só ela, né? Ela padece ali também de outras questões determinadas pela sociedade, por causa daquilo que a gente já sabe. Ela é uma mulher da nobreza, uma mulher rica, segundo as coisas que eu consegui apurar, dizem que era muito bonita, né? Era uma irmã mais velha, então ela estava fadada a um casamento dentro da alta nobreza. Então, essa fuga dela, ela é muito chocante, né? Porque realmente ela foge de casa, acho que todo mundo sabe disso, né? No domingo de Ramos, imagino que tenha sido mais chocante ainda, né? O domingo de Ramos inaugura ali um momento de mais recolhimento ainda, que é a preparação para a Páscoa, então deve ter sido um choque muito grande para a família, para os conhecidos, para a sociedade no qual ela vivia, né? Bom, o tempo que ela viveu, a gente discutiu isso muito. Volto a insistir que a mulher na Idade Média, ela tinha um papel bem delimitado, a gente já conversou aqui em outros encontros, que é uma sociedade, como tinha dito, estamental, patriarcal, né? Isso é herança, como já falei também em outros encontros, não apenas romana, como também de algumas influências de outros povos europeus, denominados genericamente, popularmente, como os povos bárbaros. Então, a ocupação dela ali, principalmente a mulher da nobreza, é ter filho, né? Algumas iam para alguns conventos, os conventos mais procurados pela nobreza eram conventos beneditinas, mas normalmente eram aquelas, ou que eram muito feias para casar, ou eram as filhas mais jovens, né? Então não tinha como se casar, tá? Então o papel dela era o quê? Ser aquela que dava herdeiros para a nobreza, para manutenção da ordem social, né? Mas temos alguns exemplos muito claros de algumas mulheres, inclusive na Itália, né, nas cidades-estado italianas, nas províncias italianas, e até em outras regiões, como a França, a própria Alemanha, de mulheres não religiosas, mas se destacaram, tá? Por quê? Ali havia uma coisa muito interessante, que era viúva, né? Se é uma viúva nobre, ela pode assumir o papel do marido, né? Então, mesmo que ela tenha vários pretendentes, ela pode se negar a casar. Muitas vezes aconteciam algumas violências com essas mulheres, onde seus castelos eram invadidos por aqueles nobres sem terra, né, que não eram nobres, irmãos de algum primogênito que herdava as terras do pai. Essas mulheres eram estupradas e obrigadas a casar, né? Mas muitas delas conseguiram, né, escapar disso, eram essas viúvas, como eu disse, que assumiam, chegaram a ser poderosas, muito ricas, né? Conseguiram com muita dificuldade se manter, mas nenhuma delas no campo religioso, né? No campo econômico, no campo de poder político mesmo, que havia naquela época, né? Escritos de mulheres, a gente também tem muito poucos nessa época, né? Tem algumas orações, algumas cantigas que a gente imagina que eram feitas por mulheres, então aquelas cantigas que teciam loas aos feitos heróicos, né, ou mesmo religiosos, muitos podem ter sido escritos por mulheres, e são notícias que a gente tem, e que receberam ali o pseudônimo masculino, né? A gente sabe que até muito recentemente, até o século XIX, isso acontecia demais, principalmente com as mulheres jornalistas, né? Romancistas também adotavam pseudônimo masculino para poder conseguir publicar. Então, se imaginam isso ali dentro daquela época. Então, a vida da mulher era muito limitada, especialmente da mulher da nobreza, da qual vinha Clara, né? As outras demais mulheres, né, aquelas que pertenciam à maioria delas, que era o campesinato, também tinham uma vida extremamente limitada pelo exaustivo trabalho, né, mas tinha alguma autonomia a mais. Isso, que ela não era presa a um código muito rígido de comportamento. Então, ela tinha um pouco mais de liberdade. E no período em que Clara vive, um outro tipo foi surgindo, né, que é daquelas famílias burguesas, né, que vão ser frutos daquilo que nós chamamos também popularmente de renascimento comercial da Europa, né, de renascimento da urbes, renascimento de algumas cidades, as viagens, as influências orientais, que a gente falou no nosso encontro
da semana passada. Então, a tal da mulher burguesa, né? A mulher comerciante, a mulher artesã, né? Então, que não é mais aquela clássica mulher do campo, nem é a mulher da nobreza, né? Essa mulher também ela vai adquirir, criar um contorno diferente de mulher, que é aquela mulher que pode vir até se enriquecer, né? Se ela é uma artesã que produz em grande quantidade, alguma mercadoria que seja desejada e cara, ou ela pode ter um comércio também, ou junto com o marido, ou junto com o filho, ou sozinha, né? Então, é um perfil diferente de toda a história até então na Europa, essa mulher burguesa, né? Então, é a mulher que pode, ela circula, ela anda, né? E vai adquirindo um outro tipo de respeito, que é esse respeito que hoje nós temos dentro do capitalismo, é o respeito adquirido pela riqueza, tá? Então, na época de cá, claro, nós temos esses três tipos de mulher, né? A mulher da nobreza, a camponesa, herdeira das mulheres servas, e esse perfil novo, que é o perfil da burguesa. Como eu tinha dito na aula passada também, a Baixa Idade Média ela é um momento de muita novidade, né? Principalmente gerada pelo reencontro maior quantidade, mais frequente com o Oriente, e em função também do próprio renascimento comercial. É um período de também muita tribulação, né? Guerras, as guerras entre cidades e estados italianas, uma das quais Francisco chegou a participar, né? Então, é também um momento de tribulação, um momento de muitas doenças, muitas epidemias, né? As pessoas, quando estavam ainda feudalizadas, as doenças que ocorriam ali dentro, elas até por aquilo que a gente chamaria hoje de contaminação por boiada, aquela que o Bolsonaro sugeriu, né? Mata bastante gente, a doença some, né? Então, havia isso, ou morria todo mundo, ou a doença passava, as pessoas estavam imunizadas. Com o renascimento comercial e o renascimento urbano, não, a grande circulação, vão circular novos vírus, novas bactérias, até aquela tragédia, já no século XIV, né? Já nem existia Clara e Francisco mais, já tinham falecido os dois, que é a peste negra, né? Que ninguém sabia o que era, e muito tempo depois se descobre que era simplesmente a doença trazida por rato e pulga, né? E morria muita gente na cidade, aí o povo fugia para o campo poder, achando que a doença era da cidade, levava a doença para o campo, aí se imaginam a confusão que era, né? Mas era também esse momento que eu falei com vocês, de um otimismo, de coisa nova, de novos aprendizados, novos conhecimentos, novos encontros que vão acontecer, tá? A história de Clara, gente, ela é aquilo que nós sabemos, não tem muita coisa que dizer da vida dela, a não ser a sua tentativa de buscar um caminho diferente dentro da própria religiosidade, e encontra em Francisco a sua inspiração, né? Francisco já era uma pessoa muito conhecida, como disse o Frei, eu estudei, viu, Frei, a questão daqueles protetores dele, o bispo, o cardeal, que depois virou papa, né? Eu estudei aquele negócio semana. Então, ela já encontra com ele, quando ele já é uma pessoa reconhecidamente, né, como um criador de um novo caminho, né? E ela vai usar uma expressão muito bonita, isso eu achei um pé de página de um livro, que ela queria ser o espelho de Cristo. Eu achei isso tão bonito quando ela fala, né? Atribuem a ela, tá, gente? Eu não sei se ela realmente teria escrito isso, ou dito isso, né? Era o espelho de Cristo, que é o espelho aquilo que Francisco vinha fazendo também, né? Que é a busca de uma vida simples, uma vida de acolhimento do outro, principalmente daqueles que mais precisavam, daqueles exilados pela sociedade, né? Mas ela tem também uma novidade muito interessante, né? Quando ela foge, ela encontra Francisco, tem todo aquele ritual que vocês sabem, que ele corta os cabelos dela. Inclusive, eu vi uma imagem muito bonita que simboliza isso. Ela sentada, ele com a tesoura desse tamanho, cortando o cabelo dela. Vocês já viram essa pintura, gente? É impressionante o tamanho da tesoura que ele usa para cortar o cabelo dela. Porque as representações dessa época, né, como eu já disse em outros encontros nossos, elas buscam muito ser didáticas, porque muito pouca gente lia, né? Então, as ilustrações, ou até pinturas em igreja, elas buscavam ser didáticas, ser bem claras mesmo, para as pessoas entenderem. Então, tem lá Francisco, aquela carinha dele,
né, com aquele tesourão na mão, cortando o cabelo da Clara. Ela foge, posteriormente ela tem uma irmã, isso eu não sabia, Frei, uma irmã mais nova que também foge, vai acompanhá-la, ela foge com uma conhecida, em nenhum lugar eu encontrei que conhecida era essa, se era parente, se era amiga, se era uma dama de companhia, alguma coisa assim, né? Ela vai até Francisco, a gente se encontra com ele, dizem que se encontram, né, pela perspectiva da bibliografia de Francisco. É um encontro de almas, é um encontro de espírito, né, onde eles vão se tornar muito amigos, vão tornar, inclusive, pessoas íntimas, né? Segundo Legoff, tem uma coisa muito bonita que eu li dele, que Francisco, depois que tem esse conhecimento com ela, e o tempo vai passando, ele começa a viajar muito, faz várias viagens, mas todas as vezes, quando ele voltava, que ele via, inclusive, os seus seguidores, as pessoas que iam atrás dele, o número aumentando, começando a surgir até igrejas grandes, né? A própria igrejinha que tinha criado, mais tarde ela vai ser transformada numa catedral. Ele se refugiava na região de São Damião, que era onde ela e o grupo dela ficavam, né? Que é onde ele parecia que ele ia tomar um fôlego, né? Com aquela sua irmã de alma. Mas ali dentro desse convento beneditino, posteriormente ela vai criar uma ordem que tem um nome muito interessante, que chamado de Pobres Damas ou Damas Pobres, né? Eu acho que Damas Pobres dá mais o sentido que ela queria, né? Que é aquelas que vão seguir aquelas propostas que Francisco tinha colocado, que era do desligamento das questões materiais. Nós não vamos encontrar na sua história aquela possibilidade que Francisco teve de trabalhar na construção de igreja, em grandes obras sociais, fora, né? A vida dela, a impressão que nos dá, que ela é mais recolhida, né? Trabalha, claro, com as ações sociais, depois que as damas pobres, vai estar chamado de clarissas, vão atuar, mas até por impossibilidade, gente, porque vamos pensar sempre no contexto histórico, né? Como é que as freiras, as irmãs de caridade, elas eram sempre muito reclusas, né? E a sociedade ela ainda é muito rígida. Então, essa autonomia de sair para as obras, né, como Francisco fez, outras ordens religiosas fizeram, elas não tinham essa liberdade, era muito perigoso para as mulheres fazer isso, né? Mas elas, até por isso, elas vão sofrer uma tolerância maior, né? Francisco teve as suas proteções e elas mais rapidamente, até que os franciscanos, elas vão ter uma tolerância da sociedade. E o que eu acho muito importante na história dela é que o que a gente tem, isso entre vários historiadores, sejam historiadores religiosos ou não religiosos, né? Todos eles afirmam, então eu acredito que é algo que tem um registro confiável, ela vai escrever a primeira regra monástica para mulheres. Eram mulheres escrevendo a primeira regra monástica para as mulheres, que é chamada A Forma da Vida, né? Eu acho o primeiro nome muito bonito, né? A Forma da Vida, onde ela vai se inspirar no carisma franciscano, né? No entendimento de vida que ele tem, mas também é interessante, eu não tive acesso a esse documento integralmente. Se eu conhece ele, Frei, você deve conhecer, né, esse Sim, documento? nas fontes clarianas tem lá a forma de vida de Santa Clara. Ah, tá. Eu vou ver se eu procuro para eu ler. Me deu curiosidade de ler, né? Mas que dizem que ele tem um formato jurídico muito interessante. Eu acho isso, né? Quem é que ajudou a fazer? Né? Nós também não sabemos se ela tinha algum tipo de formação intelectual, acadêmica, né? Por ser mulher da nobreza, ela devia saber ler, saber escrever, né? Ter acesso, depois que ela foi para o convento, ter acesso à literatura religiosa, né? Estudar filosofia. A gente não sabe como ela escreveu isso, mas é dela, né? A autoria teria sido dela, onde ela ali estabelece algumas normas, e ela é mais flexível que Francisco. Porque quando ele escreve isso, é até interessante, muito interessante, é o momento em que ele começa, inclusive, a se rebelar até com os próprios franciscanos.
porque ele começa a encontrar com alguns franciscanos, alguns que seriam radicalizados, né? São aqueles que partem para o enfrentamento mesmo, atacar as regiões ricas, xingar, né? Então, leva ao pé da letra, como alguns que acham que ele tem que ser enaltecido como santo, e como tal tem que seguir o que era o costume dentro da igreja naquela época, né? Então, a construção de grandes igrejas, né? A construção de grandes conventos, então ele começa a se rebelar e vai se isolando um pouco, né? Então, ele também tem essa radicalidade com relação à vida, né? Mas ele prefere se isolar, né? Clara, nesse aspecto, ela é mais flexível, tá? Ela, por exemplo, aceita que a ordem dela, as damas pobres, tenham propriedade. Né? Os franciscanos, São Francisco não aceitava isso. Bom, agora vamos pensar também dentro do contexto histórico. Por que ela fala isso? Até por ser mulher, tá, gente? Então, elas precisavam também se proteger. Então, quando se fala em propriedade, não é essa propriedade material que a gente pensa hoje, né? A propriedade é o quê? É um convento, é uma horta, né? É um pomar, é uma terra, é nesse sentido, tá? Outra coisa que eu acho interessante, ela autoriza as mulheres, nessas regras, que as clarissas ou damas pobres possam mexer com dinheiro. Francisco também não aceitava isso, né? Os franciscanos não podiam lidar com dinheiro. Ela fala, não pode lidar com dinheiro, né? E eu coloco isso dentro das próprias condições históricas daquele momento, em sendo uma mulher, em sendo uma ordem nova, né? Então, é a necessidade histórica movendo o que ela construiu, tá? Bom, gente, é isso que eu consegui extrair da história de Santa Clara, tá? Tem aí uma grande novidade, que é ela ter feito essa escrita, essas normas. Imagino eu que as ordens femininas anteriores não devia ter regra, né? Porque pelo que eu ouvi falar, pelo que eu li, essa dela vai servir de inspiração por várias outras regras monásticas femininas, né? Então, imagino que não tinha, né? Nenhuma ordem, nem as beneditinas, aquelas mais famosas, né? Daquele período, então ela teria feito o primeiro documento, é a grande novidade dela, né? E é uma mulher que é uma mulher do seu tempo, mas ao mesmo tempo ela rompe, porque como eu disse na aula passada, gente, Francisco, ele ao romper com a família, ele perde a existência jurídica, ela 1000 vezes mais, né? Muito mais do que ele, ela perde esse sujeito jurídico. Se já era difícil para as mulheres terem isso, com a escolha que ela faz, uma escolha profunda, radical, ela perde mais ainda, né? Não estou aqui comparando, valorizando mais um ou outro, não, né? É só para a gente ter claro isso, né? E falar das dificuldades que a gente teria em conhecer melhor, né, a história de Clara. A última coisa que eu queria colocar, gente, seria sobre o fim da vida de Francisco. Eu acho que todo mundo também já leu sobre isso. Havia naquela época, quando alguém considerado santo, né, estava para morrer, havia uma disputa por cadáveres, é uma coisa horrível, né, da parte da história, mas havia uma grande disputa por cadáveres. Às vezes, quando essa pessoa, muito abençoada, ainda não tinha morrido, já havia uma briga em cidade, onde é que o enterro ia acontecer, como é que o corpo ia ser tratado, né? E não foi diferente com o Francisco, né? Quando ele estava para morrer, ele chamou apenas 2 amigos, que teve doente, deu uma recuperada, ficou doente de novo, né? Ele chamou apenas alguns amigos para ficarem com ele, mas a notícia correu, né? E ele havia pedido para que ela o visse. Como ela estava era um período em que ela estava em clausura, ele foi para uma cidadezinha, ela foi e conseguiu vê-lo, poucos dias depois da sua morte. E diz que ela chegando, ela molhou Francisco com suas lágrimas. Olha que bonito isso. Triste, né? Muito triste, mas muito bonito, né? E que quando ela fez isso, um amigo dele, que era frei também, teria visto uma cena
não sei, deve ser lenda, né? Não sei, Frei, me ajuda aí, que viu como se uma estrela saísse dele. Teria enxergado a alma dele no momento que Clara chorava sobre ele. Procede isso, Frei? Historicamente é duvidoso isso, viu? Se não tem fonte segura sobre isso, não, né? Mas Mas eu é já ouvi muito essa justo. história também. Eu achei belíssimo isso. Achei belíssimo. Uhum. Se imaginar que a pessoa. Que é da minha É. família, das crianças, quando a gente perde alguém, a gente fala assim: Fulano virou estrelinha, né? Então, na hora que eu li isso, eu pensei nisso, né? Que ele virou estrelinha, né? É. E tem uma fala dela também, só para encerrar, eu tinha dito para vocês, falei com o Frei, que a minha visão de Francisco era a visão de um homem alegre para cima. Pelo que eu vi, claro, era mais, né? Diz que ela, até o fim da vida, ela trabalhou com muita alegria, né? Ela era muito alegre. E tem uma frase dela que eu anotei, que vou levar para mim, onde ela diz o seguinte: claro que vocês devem conhecer melhor que eu, gente. Eu me alegro de verdade e ninguém vai poder roubar-me essa alegria. Olha que coisa fantástica. Vocês deviam conhecer, né? Eu não conhecia essa frase dela. Hoje, de novo, agradeço demais a atenção, o carinho e o acolhimento que vocês tiveram comigo, né? E falando de forma egoísta, vocês me ajudaram muito, né? Me fizeram ir para um caminho de estudo que eu não tinha me aventurado. Na altura dos meus quase 70 anos, eu nunca tinha me aventurado. Tá bom? Obrigada, Fê, pela lembrança, né, e por tudo que vocês me trazem de alegria e acolhimento. Obrigado, Vandinha. Nós vamos abrir então agora para a conversa, né? Eu queria pontuar algumas coisinhas, né? Uhum, Quando você coloca sobre a questão da mulher medieval, é, existia na época de Clara já o grupo das beguinas, né? Que eram uhum. mulheres leigas que viviam a sua religiosidade, mas fora dos conventos, né? Então, elas ficavam livres dos conventos, né? Era um movimento que depois foi considerado herético, né? Então, elas foram perseguidas e foram mortas, todas elas, né? As beguinas, que eram leigas, que não queriam viver nos conventos e viviam em grupos, andando, evangelizando, pregando a palavra, rezando, né? E que foram perseguidas. Clara, ela tinha um forte desejo de ser missionária como Francisco, de também ser peregrina, né? Ser mendicante. Mas a ela não foi permitido, foi aconselhado que ela ficasse no convento, né? Então ela fica no convento, e você falava da irmã dela, né? Foram duas irmãs e a mãe, né? As três Ah, foram para São Damião, inclusive a mãe também, né? Hortolana, né? Que foram. O dado legal que você fala é a questão da regra, né? Realmente, Clara foi a primeira mulher a escrever uma regra de vida para uma congregação, para um mosteiro, né? As demais, elas tinham uma regra de vida, mas eram todas escritas por homens. As beneditinas, por exemplo, tinham de São Bento, né? E São Bernardo escreveu uma regra que várias congregações femininas seguiam também. Todas eram homens que haviam escrito. Clara foi a primeira mulher a escrever uma regra de vida. Ela foi muito na linha de São Francisco, porque uhum. na época de Clara, o Papa tinha baixado um decreto, um Papa anterior a Clara, ele tinha baixado um decreto que não ia aprovar mais nenhuma forma, nenhuma regra, porque as regras que tinham já era suficiente. Ele julgava isso, que as regras que tinham já era suficiente, não ia mais aprovar nenhuma Eu li. regra. Francisco consegue furar esse bloqueio e tem a regra dele aprovada. E Clara Uhum. também vai ter a regra dela aprovada. Só que a de Clara vai demorar muito a sair a aprovação. Acho que devia ser a resistência, o fato de ser uma mulher, mas também o que acontece com Clara é que Clara, ela queria que constasse na regra dela o que ela chamou de privilégio da pobreza, que Ah, o elas tinham direito, aquele conventinho. é, Oi? esqueci de falar isso. O direito a não ter posse, né? Exatamente. As Aí ela mulheres, bateu essa tecla e o Papa, os bispos achavam que não podia, porque as mulheres tinham que estar protegidas, tinham que ter uma boa assim, fazenda para poder isso, e ela não queria, só queria ter aquele conventinho lá e nada mais,
né? Então, ela recebe a aprovação da regra um dia antes da morte dela. Ela recebe a aprovação e depois ela morre, né? Então, é muito interessante esse dado, porque ela esperou até aprovar. Outra questão de Clara, que eu acho que é muito à frente do tempo dela também, é que Clara, ela vivia no mosteiro, né, como você falou, ela não tinha um trabalho missionário, tal, mas ela recebia muita gente no mosteiro, inclusive papas iam no mosteiro tomar conselho com Clara, né? Então até o papa costumava ir lá pedir conselho a Clara, bispos iam lá, então ela era muito procurada para porque ela tinha uma sabedoria muito grande. E dentro da ordem, logo após a morte de Francisco, antes mesmo da morte de Francisco, já estava acontecendo uma cisão dentro da ordem por causa da questão da propriedade, né? E o Sim. grupo da primeira hora, né, aqueles que eram mais próximos de Francisco, encontraram em Clara o apoio para eles, né? Então, os primeiros frades, eles viviam sempre indo a São Damião se aconselhar com Clara para poder seguir o propósito de São Francisco e não se desviar dele, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante também, né? Mas é um pouco disso que eu acho que tem de Clara. E a questão do espelho que você falava, né? Isso aí está na carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga. Ela escreve para Santa Inês e ela fala para Santa Inês se olhar no espelho, porque Santa Inês Uhum. estava muito indecisa, não sabia o que ia fazer. Ela também era uma princesa, né, lá de Praga, que deixou tudo e foi para o mosteiro das Clarissas. Abriu um Aham. mosteiro de Clarissas em Praga. E aí ela estava meio confusa, Clara escreve para ela, falando para ela se olhar no espelho. O espelho é Cristo. Então, quando você Sim. olha no espelho, você vê a si mesmo. Então, se você olhar para Cristo e se ver, você está no caminho certo, né? Ah. Então, era isso, né, do espelho. Mas tá bom, vamos ver quem quer perguntar alguma coisa, né? Você quer falar, Vandinha? Não, Não. só uma Tá. coisinha que eu lembrei, além disso, vocês me perdoem, gente, ainda bem que o senhor lembrou, Frei, acho que é muito importante, né? Desculpa a minha falha. Uma das coisas que eu li é ela indo jantar na casa de um nobre. Francisco foi convidado, ele já mais velho, mais doente, e ele exige que ela vá, que ela senta ela, senta Francisco, senta homens, e ela fala o tempo todo sozinha. O senhor já leu sobre isso? Achei tão interessante, né? Que ninguém, ela, a doçura dela, o poder de convencimento, né? Diz que ela tinha um poder de convencimento muito grande. Ela praticamente fala sozinha o tempo todo, e isso é algo quase que impossível você pensar nesse período, né? Então, literalmente, realmente muito afilada, né? Ou, como o Frei gosta de falar, o Espírito Santo ele estava trabalhando, né? Só isso. Exatamente. Quem quer falar? Levante a mão. Eu não estou achando a mãozinha, eu quero falar, mas eu não estou achando a mãozinha. Nossa, esse meu analfabetismo tecnológico é de morrer. Não Então acha pode falar. mãozinha, você acredita? Tá, então vai ser mãozinha assim mesmo. É ordem das assembleias, tem que levantar, fazer inscrição. É o seguinte, oi, Vandinha, beijo no seu coração, Vandinha. Abre a câmera, Rosal. Primeiro, eu queria te dizer que eu amei esses encontros com você. A gente tem uns arquétipos, né, estranhos, uns preconceitos, quando fala que é uma historiadora, aí eu penso que você ia chegar naquela empáfia, ia ser aquela fala cansativa, porque eu conheço alguns historiadores assim, entendeu, Vandinha? Que acham que não são donos só da história, não, que são donos até da verdade, que nem existe, né? Claro. Mas aí quero te dizer que eu amei esse seu jeito de colocar, né, as coisas de uma forma. Aí quebrei a cara, né, de pensar mal de historiador. Mas também eu tinha que ver que você também é uma professora, da nossa gangue. E aí, esse jeito de você colocar com tanta lucidez, mas com
com simplicidade ao mesmo tempo, sabe? Sem empáfia. E seu senso de humor. Isso me atraiu fortemente. Você deve saber por quê, né? Deve estar vendo por quê, né? Seu senso de humor. Eu ri de tudo, fez disso, a Kátia que está aqui sabia. Eu ri demais, tentou. Eu morri de rir de algumas coisas que você foi soltando, né, na sua fala. Eu me identifiquei super com isso. E se falando de São Francisco e Santa Clara, a alegria, né, é a prova dos 9, companheira. Então, eu estou muito feliz e gostaria realmente de que você estivesse conosco em outros momentos para a gente conversar sobre outros aspectos aí da história, sobretudo sobre arte, educação e religiões mesmo. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, beleza, Rosalva. Obrigada, não mereço tanto, viu? Ok, merece sim. Você é muito generosa. Hoje nós estamos tímidos, né, Frei? Eu estou achando também, esse pessoal está muito caladinho. Não tá? O Clécio está doido para falar lá, já estou vendo aqui. Vou falar. Boa noite, fazer bem para todo mundo. César Clécio, cadê você? Estou aqui, ó. Minha câmera está aberta. Estava não, agora que você abriu. Não, estava aberta. Mas é bom mesmo ter essa contextualização histórica. É sempre importante isso dentro do ensino religioso. E olha que nós estamos falando da Idade Média, onde já tinha alguma coisa escrita, guardada, né? Não estamos falando da Idade da Bíblia, Antigo Testamento, nem nada, que é tudo mais difícil. Né? Mas, no caso aí de Santa Clara, voltando para a questão das mulheres, e aí você colocou assim, né? Porque a Santa Clara, ela tinha um letramento, né? Por isso que ela conseguiu escrever a regra e entendia de economia, porque acho que ela enxergou a necessidade de, embora ela tenha exigido o artigo da pobreza, né, do privilégio à pobreza, mas ao mesmo tempo ela sabia que precisava de um mínimo, né, esse mínimo que chama da propriedade, de ter um convento, de ter a horta, como você descreveu, de subsistência, mas precisava. É sobrevivência, né, Clécio? Você ter casa, você ter um quintal, isso não é propriedade, sobrevivência, né? Então, ela conseguiu ter essa visão mais ampliada, mais para frente. Mas aí, em relação às demais mulheres, né, que eu fiquei assim, pensando aqui, bom, a nobreza, as mulheres, embora fosse Idade Média, embora ainda o predomínio masculino, né, de século, mas elas conseguiam fazer alguma coisa. Já as camponesas, eu acredito que, coitadas, não sabiam nem ler e escrever, o negócio era cozinhar e procriar. Basicamente era isso. Trabalhar muito, muito, muito. Agora, a questão é a burguesa. É a mulher burguesa. É essa que eu queria saber. Como é que era a questão do letramento dessas mulheres? Como é que, né, ela está no meio termo ali, não é pobre o suficiente, mas também não é nobre. Então, ela está no meio termo. Então, tinha acesso, tinha conhecimento para poder desenvolver isso? Tem. Porque é como hoje, o novo rico, né? O novo rico hoje, ele busca se identificar com o rico através da demonstração material, correto? Então, essas mulheres também vão fazer isso. Como eu disse, algumas dessas mulheres chegam a se notabilizar pelo acúmulo de riqueza. Você vê ali, durante o Renascimento, já no século XV, né, mais de um século depois, você chega a ver ali pinturas de mulheres ricas, como é que elas exibem a sua riqueza. Muito mais do que as mulheres da nobreza, tá? Nem mais. Exibem a sua riqueza. E uma das formas também delas se sobreporem às nobres é o seu conhecimento. Então, volta assistindo esses desenhos que as burguesas começam a aparecer, que já é de mais para o século XV, grande parte delas já aparece com livro na mão, no colo, um livro atrás, um livro no estante, né? Então, você já começa a ver ali
nos primórdios do Renascimento, ali no início do século XV, você já começa a perceber essa mulher sendo figurada, tá? Ela paga, inclusive, para isso, né? Como os nobres também pagavam, ela começa a pagar e vai criando, inclusive, aquilo que você deve conhecer daí, que é o mecenato, né? Que é o patrocínio de artistas, os nobres fazem, mas a burguesia faz mais ainda, né? Para retratar a sua vida, que era uma forma deles competirem com a nobreza. Então, essas mulheres têm, as mulheres burguesas, claro que não são todas, ainda são muito enquadradas dentro daquele regime patriarcal muito forte, né? Mas elas têm bem mais acesso, bem mais facilidade no acesso a isso. Tem muito livro, semana passada, na outra, não sei, a gente falou muito do Humberto Eco aqui, né? Não foi com vocês, gente? Agora estou confundindo, eu estou fazendo um outro trabalho, foi com vocês, não foi? Eu estou doido. Humberto Eco, que escreveu O Nome da Rosa. Acho que só Foi, mencionou. Pô, É. o Humberto Eco, ele tem um livro chamado Baldolino, não sei se vocês já leram, e também é ambientado ali no final da Idade Média, no início da Idade Moderna. O Baldolino é sensacional, é uma piada, né? Ele brinca com as coisas. E o Baldolino, ele vive cercado de mulheres, ele é um clérigo que acredita em uma fábula que havia na época, de que se você caminhasse bastante para o Oriente, você ia encontrar uma escada de ouro que levava ao céu. Havia essa lenda lá, né? Antes da comprovação de se tornar comum as pessoas acreditarem na esfericidade da Terra. Então, o Baldolino, ele vive esse momento, ele vive um freio assim, bem safado, né? A forma dele se revoltar contra a igreja era assaltar a igreja, né? É uma delícia esse livro, gente, se vocês puderem ler, é uma delícia. É uma piada, né? O Beto é genial nas suas brincadeiras, ele gostava muito de mexer com a igreja. E o Baldolino aparece muita mulher. E quase todo mundo sabe, o Humberto Eco, ele não é um romancista, né? Ele era um semiólogo. Então, ele era muito preocupado com a escrita, com a língua, com a forma da gente comunicar, da gente se expressar, mas era um grande conhecedor de história, grande conhecedor, muito estudioso. Então, mesmo nessas brincadeiras que ele fazia, como é o caso do Baldolino, o Pedro de Foucault, né, outros livros dele, ele tem muita verdade. Oi? Ele fazia tráfico de relíquias falsas. Você lê esse livro, Frei? Ganhando dinheiro. Esse livro eu começo a rir. É um livro assim, que de vez em quando eu volto. Bom. Nossa, ele é muito engraçado. Ô, gente, tem que ler. Baldolino, tem que ler. Tá? Aí, Rosalva, você que gosta de rir, feito eu, você vai passar mal de rir esse livro. E é cheio, e tem muita verdade histórica, viu? Tem muita verdade histórica ali. Qualquer coisa você me escreve e te falo. Porque eu tenho um amigo que é assim, ele é biólogo, ele começa a ler as coisas que eu falo, aí me liga assim, ô Vandinho, isso é fato? Isso aconteceu ou não? Né? Então, se você quiser, você me escreve, fala, aconteceu sim, ou não, a criação do Humberto Eco. Eu sou apaixonada com a escrita daquele homem, gente, apaixonada. E aí, meninos e meninas? Já ir pedindo para depois enviar indicações de leitura, né? Faço sim, com o maior prazer. Assim. Hoje o povo está muito calado. Graça. Eu estou sempre, em todos os encontros, eu falo alguma coisa. Falo bobagem, mas falo. Mas fico feliz demais da Vandinha. Vandinha, adorei. E achei interessante quando você falou que a Clara, que o São Francisco, eles não tinham, movimentavam dinheiro, né? Eles não podiam, né? E que a Clara, que ela permitia, que era permitido. Como é que elas conseguiam esse dinheiro? Será que elas plantavam, faziam alguma
coisa. Sim, sim, sim. Uhum. É isso, exatamente isso. É o comércio do que era produzido. Porque o que elas recebiam, né, como os franciscanos aceitavam doação em dinheiro. Foi, inclusive, uma das rusgas, né, que Francisco teve, já mais no final da vida, com alguns franciscanos. Não aceitavam dinheiro. Elas também não aceitam, tá? Mas elas usam, é diferente, aceitar de usar, né? Entendi. Elas usam. Então, o que era produzido ali, elas revendiam excedentes, que era uma prática muito comum, que a gente fazia isso. Nessa época, elas vão fazer, né? Esse direito de ter essa propriedade para sobrevivência, né? Então, é tudo dentro daquele contexto de época. Ela tem acesso a isso. Então, por exemplo, o que elas faziam com o dinheiro, além das obras sociais, né? Que era muito importante, principalmente dentro dos conventos das damas pobres mesmo. Mas comprar medicamento, comprar instrumentos de trabalho, né? Até para as obras sociais, para elas movimentar, elas usavam esse dinheiro, tem para questões práticas. Então, quando ela aceita, a lida com o dinheiro, né, difere daqueles franciscanos do início, que não aceitavam de jeito nenhum, aceitava doação em roupa, comida, mas dinheiro eles não aceitavam em hipótese alguma, né? Elas também não aceitam dinheiro para isso, mas elas usam o dinheiro, é uma diferença entre aceitar e usar. Uhum. Eu lembrei agora do nosso encontro, nosso passado aí, quando falou das Clarissas, Frei. Uhum. Ficam lá enclausuradas, mas elas também produzem. Dentro né? E aí eu liguei isso aí com esse momento dos encontros nosso passado aí. É isso aí. Tem um mosteiro aqui em BH, lá na Vila Paris. Você morou aqui, você sabe onde que é, né? Já fiz retiro lá até. Eu uma vez fui com a mamãe. Eu falei, com certeza eu não sou muito ligada a igreja de informação. Beneditinas. Isso. E mamãe quis passar lá um final de semana. E eu passei o final de semana lá e comi o melhor pão da minha vida. Não sei se chegou a comer lá. Eu fiquei lá, porque eu fiquei 2 dias lá. Eu fiquei com a mamãe também. Nós entramos no sábado cedinho, saímos no domingo à tarde. Gente, que pão maravilhoso. E elas mesmas faziam tudo. Geleias maravilhosas. Elas tinham... Acho que lá tem... E nós não tínhamos acesso. Mas parece que eles tinham um pomar. Não tem... Tinham, não? Tem um pomar ali? Você chegou a entrar? Lá é grande, enorme. Não, nós ficamos restritos daquela parte da capela, do dormitório. Nós não chegamos aí para essa parte de produção. E eu fiz um retiro também lá em Macaúbas, no convento de Macaúbas, lá são Clarissas, né, Frei? Não, lá são, como chama-se de lá? São da Santa Beatriz da Silva, concepcionistas. São franciscanos também, mas são concepcionistas. Ah, tá. Aquele convento, eu acho que é um dos mais fundou a antigos. Santa Beatriz da Silva. A dúvida. Aquele convento de Macaúbas é um dos mais antigos de Minas. Período imperial ainda. Pois é, deixa eu te perguntar. Do colonial ainda. Pelo que eu vi, os filhos da Chica da Silva estudaram lá. Que isso. Exatamente. A biografia da vida dela, a biografia histórica, não é essas fantasias doidas, não. Histórica mesmo, uma pessoa até aqui da UFMG, que fala isso, que ela botou os filhos para estudar lá. Ele é mega antigo mesmo, né? É isso mesmo. O das Clarissas é ali na Santa Rita do Urão, né? Que é ali que tem o Mosteiro das Clarissas, né? Na Savassi. É um prédio, né? Ou não? Ali é só um prédio, né? Não, elas moram ali. Não, sim, mas é um prédio. Não tem nada lá atrás. Não, tem a horta, tem tudo lá no fundo do mosteiro. Olha só. Não entrei lá, não. Tem. Mas a gente tem que te agradecer. Eu te agradeço muito, viu? Não, agradecer nada. A Angelita está querendo falar?
Obrigado, Graça. Oi, Angelita. Oi, boa noite. Eu só queria cumprimentar a Wanda pela leveza que ela trouxe, né? Esses assuntos. Eu sempre gostei de história, mas dificilmente eu encontrava um professor que conseguisse passar a história de uma forma interessante, né? Obrigada. E você fez isso com muito bom humor, que eu acho que é fundamental para ajudar no processo de aprendizagem, né? Inclusive, assim, me despertou muita curiosidade de algumas coisas que eu vou correr atrás. Por favor, manda mesmo indicações de leitura para a gente. Uhum. E muito obrigada, viu? Principalmente por você, né? A gente viu que teve alguns temas, igual esse de hoje. Você falou que não tinha muita familiaridade, você correu atrás, né? Isso é de uma humildade, de uma grandeza muito, muito bacana. Obrigada, viu? Tudo para contribuir com a nossa formação aí. Ninguém sabe tudo, não, né? Valeu. A Nancy, Oi, Nancy. Maravilhosos momentos, viu? Parabéns. Obrigada. Mas eu gostaria de um pedido. Assim, o Frei vai avaliar talvez contigo, mas Uhum. eu senti uma necessidade da gente trazer essa história para a história contemporânea também, né? Essa questão de uma conversa, talvez, a gente apreciar uma conversa sua e o Frei Gilberto, no sentido de, nesse contexto histórico atual, né? Essa atuação franciscana. Então, essa troca de vocês dois aí, acho que ficaria muito bom para nós. Porque meu Uhum. despertar franciscano, ele veio há uns 25 anos, 30 anos atrás, através de um livro chamado Ser Franciscano na América Latina. E até eu peguei Uhum. esse livro novamente para ler, porque eu falei assim, gente, eu me sinto num momento, assim, às vezes a gente se perde, sabe? Nessa Aham. atuação de carisma franciscano, nesse Uhum. contexto tão novo, tão diferente que nós vivemos hoje, né? Então, eu achei, assim, que você vai clarear muita coisa para nós, nesse sentido. Gostei muito. Obrigada, Nancy. É um assunto que eu gosto muito. Aliás, é das coisas que eu mais estudo ainda, muito, que eu gosto muito, é a América Latina, entendeu? É uma coisa que eu leio bastante, estudo, me preocupo muito, né? Que minha família sempre foi uma família muito ligada às causas sociais, a Graça sabe disso, né? Conheço o papai e mamãe, muito ligada às causas sociais, e papai, ele era um patriota, nacionalista, daqueles, assim, ferrenhos. Então, a defesa do Brasil, a defesa da América Latina, para o meu pai era um negócio muito importante. Eu era menina, eu já lia muito sobre isso. Hoje até comentei com um amigo meu, que eu vou fazer a revisão do trabalho dele. Não sei se você já leu um historiador peruano chamado Mariátegui. Já, Nancy? Hein, Nancy? Está desligada. Não, Não. Eu vou até sugerir. Ele é do início do século XX, mas ele é de uma atualidade impressionante. Tem outras pessoas que vão seguir a linha dele, e tem parte dos estudos dele que se dedica à igreja e ordens religiosas na América Latina, no final do século XIX, início do século XX, que é dá esse chão, né, da contemporaneidade, do papel, inclusive, das ordens religiosas, no Peru, no México. Ele pega mais essa América espanhola, ele não pega muito Brasil, ele tem pouca coisa de Brasil, mas tem também, né? Como dizia o Garcia Marques, o Brasil vira as costas para a América Latina, né? Então, assim, a gente tem pouca coisa deles para nós. Então, ele fala muito nisso. E tem várias obras, tá? Eu vou escrever o nome dele, mas é chato de guardar, né, Mariata? Eu vou passar a Frei agora mesmo, para não esquecer, tá? E aí você dá uma olhada, Nancy. Tem muita obra ok. dele, você corre as obras dele, você vê lá. Eu tenho a impressão, inclusive, que a fundação criada pelos familiares dele no Peru, ela foi muito perseguida por um presidente que teve lá chamado Fujimori,
de má memória, não sei se vocês lembram dessa figura, eles foram muito perseguidos, que é uma família muito progressista. Então, eu tenho a impressão que o acervo deles está no México, está guardado no México. E tenho a impressão que ela é disponível gratuitamente, toda a obra dele. É muita coisa, ela está toda disponível na internet para a gente ler. Tá? Vou até passar agora, Frei, para não esquecer, você passar para Nancy o nome dele. Boa noite, gente. Ei, querida, tá boa? Tudo bom? A Wanda já virou para o nosso grupo a Wandinha, né? Já está sendo muito querida por todos pelo seu conhecimento e simpatia. Obrigada. A minha sugestão é que talvez antes da gente começar a falar dos dias atuais, se a gente poderia falar um pouquinho sobre os primeiros anos dos franciscanos após a partida de Francisco. O que vocês acham? Eu acredito que toda vez que um coordenador geral, principalmente ele com aquele estilo de vida muito diferente, né? Seguido por alguns e já a fraternidade já sendo dissolvida, como é que foi mais ou menos esse caminho? Mas eu acho que ele já aí não sou eu, não. Aí você vem como convidada do grupo? Gilberto. O Clécio também estudioso disso, não é, Clécio? Até que não, viu, Wanda? Embora eu goste bastante, mas eu estudo muito é a parte de saúde. Mas saúde, sim, por que eu enfiei na cabeça seminarista? Não, é muita saúde mesmo. Inclusive, quando você tocou no assunto aí da peste, eu falei assim, realmente é um milagre a humanidade estar viva. É um milagre, porque até século XIX, século XVIII, meados do século XVIII, XIX, quando começou realmente a desenvolver um pouco mais as questões da medicina, gente, só o sistema imunológico que dava conta, porque não tinha nada. Então, assim, na época da peste, que você mencionou, o remédio era o isolamento, daí nasceu a quarentena. Então, começaram a isolar as pessoas doentes, os feudos fechavam os portões, não deixavam ninguém entrar, para não deixar a doença entrar, porque não se sabia, pensava que eles chamavam de miasmas, né, que vinha do ar. E aí os médicos da época usavam umas máscaras com ervas um cano, assim, parecendo um corvo mesmo, e colocavam um monte de erva aromática ali, pensando que respirar aquilo ali ia purificar e eles não iam ser contaminados. Então, assim, é um milagre. Depois, ao o desenvolvimento da ciência, e aí sim a humanidade dá um salto enorme em questões de saúde. Depois se desenvolve mais ainda questões da saúde coletiva, mas, ao mesmo tempo, esse modernismo trouxe outras doenças, né? O modernismo trouxe isso, e que a gente está lutando agora para tentar vencer. E a gente pode entrar num declínio grande aí, tanto na parte microbiológica, quanto em outras doenças não transmissíveis, porque nós estamos acabando com esse equilíbrio da criação, né? O nosso ritmo de vida, nossa alimentação, o que é usado para gerar o alimento, e nós vamos mudando, vamos caminhando no que dá. Ainda assim, eu realmente acho um milagre que a humanidade está de pé até hoje. É verdade. Olívio, eu acho que o Frei é que tem que falar sobre isso. Isso. E você vem como convidada. Isso. Eu vou ver um outro historiador para falar também, um franciscano, quem sabe, Ué. né? O Frei Otto, ele não é Tem historiador? o Frei Celso, que é muito bom. Eu não sei como que é o domínio dele, assim, nas lives. Eu nunca vi ele fazer uma live, não, mas vou conversar com ele. Que ele é uma pessoa, assim, que conhece tudo de história franciscana. Pois é, Lígia, você queria saber mais é isso, não é? Esse desdobramento da formação franciscana. Acho que o que eu estou falando é mais a questão nesse campo mesmo, do francisco mesmo, menos histórico. Claro que tem história de gente, mas acho que um francisco tem mais condição de navegar nessas águas. Né? Vou procurar, tá bom?
As ordens, achei legal essa ideia da gente fazer um colóquio aqui com mais gente, né? Sobre a questão contemporânea. Aí, tô às ordens, tá, gente? Eu vou começar um trabalho nessa quinta-feira, mas é uma coisa assim que eu vou escolher o horário, vou fazer aqui em casa mesmo, né? Não tem que é revisão histórica do livro, é trabalhoso, mas eu posso fazer o meu horário. Então, eu estou à disposição. Quando vocês quiserem, tá bom? Ótimo. E como alguém A Kátia disse, quer falar? beijo no coração. Ei, Catita, bonitinho. Ei, eu Saudade. quero só comentar aqui com vocês como é que foi a vinda da Wanda para o nosso grupo. Um dia meu irmão mandou uma mensagem para mim falando assim, Kátia, eu estou precisando de um professor de história que fale sobre a Idade Média para a gente fazer um estudo do contexto histórico de São Francisco. Aí, na mesma hora, eu peguei o celular e mandei mensagem para a Vandinha. Vandinha, meu irmão está precisando de um professor, tal, a gente tem um grupo de formação, top. A resposta dela, top. Não falou mais nada, na hora. Aí eu falei, então tá topado. Mandei para ela o contato, meu irmão falou, tá aí o contato, você conversa com ele. E aí, estamos aí com a Vandinha dando esse show para a gente aqui. Ela é uma pessoa muito querida. Nós, lá do colégio, sentimos muita falta dela. Ela aposentou, né? Aí agora abandonou a gente. E tem outra coisa também. Quando eu saí do hospital, que eu voltei a trabalhar, no primeiro dia de trabalho, me chega a Vandinha na minha sala com um vasinho e com um bambuzinho dentro do vaso. Aqui é aquela plantinha, o bambuzinho da sorte. Foi. Eu já troquei o vaso do bambuzinho. Ele está assim, está quase me tampando em cima da mesa, aquele bambuzinho verdinho, aquela coisa mais linda. Uma coisa que eu levei no hospital, não me deixaram entregar, foi uma bandeja de coxinha. Uma coxinha. Essas bandejas de coxinha não deixaram entrar no quarto. Espero que ela tenha chegado às suas mãos e boca. Não sei. Ela comeu muita coxinha no hospital mesmo. Comi mesmo. Então, me perguntavam o que eu queria comer, E coxinha feijoada. e feijão tropeiro. Eu também. É. Uma das poucas coisas Pois, que você... gente, mas... Diga. Ô, Vandir, mas muito obrigado mesmo, né, pela sua disponibilidade. Nós vamos nos encontrar aqui mais vezes. Vamos chamar, sim, para outros momentos, a gente continuar nosso trabalho aí juntos, né? Tá bom. Então, nós vamos terminar o nosso encontro, né, que nós possamos, de fato, seguir cada vez mais firmes, né, nesses nossos estudos. A minha proposta agora é a gente retomar os cadernos nossos de formação, o caderno 5, né, que nós já fizemos 4 cadernos, né? O caderno 5 vai tratar dos primeiros companheiros de São Francisco, a gente conhecer um a um pouco mais dos primeiros companheiros de São Francisco. Que São Francisco, quando ele é interrogado sobre o frade perfeito, ele diz que é o que tem a fé do Frei Egídio, a força do Frei João, aí ele vai pegando uma característica de cada frade. E aí nós vamos fazer um estudo que cada encontro nós vamos nos encontrar com um companheiro de Francisco e ver o que ele traz para a gente. Sempre vai ter uma qualidade de um deles para a gente poder olhar e pensar um pouco, né? Eu acho que vai ser um estudo legal esse também, dos primeiros companheiros de São Francisco, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Vandinha, obrigado a todos, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus, tchau, tchau. Boa noite, obrigado, Sandra, valeu. Beijo. Boa noite.